Olá, estamos trazendo para vocês um tema na área de automação que talvez é um dos que mais vem crescendo, não só em conceito, mas em aplicações práticas do dia a dia na indústria, que é a aplicação das redes Ethernet no chão de fábrica para controle e automação industrial. Vamos conhecer um pouco. Para delimitar o nosso tema, haja vista que redes Ethernet tem um conteúdo muito extenso e o nosso foco aqui é entender ela na automação, nós vamos falar de três contextos. O primeiro deles, nós vamos falar realmente então o que é essa rede Ethernet. Depois nós vamos entender como que essa rede ela está sendo aplicada no chão de fábrica. E por último, quais são as diretrizes, que nós vamos levar em consideração para projetos de implantação desta rede na indústria. Traçamos aqui alguns cenários normalmente que ocorrem quando se vai trabalhar com redes Ethernet. Um deles é quando você se pergunta, eu preciso de elaborar um projeto de automação, mas eu tenho dúvida como que funciona essa rede Ethernet, quer dizer, ela cresce tanto, mas quais são os conceitos fundamentais? Um outro exemplo é que hoje se fala em automação em centros de operações, normalmente há uma infraestrutura de rede Ethernet. O que eu devo levar em consideração? Os itens de maior relevância. E depois, aplicando rede Ethernet na indústria, naturalmente eu vou estar trabalhando com protocolos industriais. Quais são esses protocolos? Nossa ideia aqui é conceituar com vocês o funcionamento para entender como que se aplica essas soluções. Então vamos lá, o que é Ethernet, A rede Ethernet, como nós conhecemos, normalmente aquele cabinho azul que você tem lá na sua casa, o que a gente conhece na empresa, ela foi inventada em 73, por Robert Metcalfe. Um projeto foi atribuído à Xerox do Palo Alto e esse foi o contexto do invento, Ela tem umas premissas que ela define na verdade o que é a Ethernet, a definição do próprio meio físico de comunicação da rede, o controle de acesso, o quadro, o frame, E aqui a gente entende no modelo OSI, que nós vamos falar um pouquinho depois, Na verdade, as camadas do modelo OSI, ela trabalha então a rede Ethernet na camada física e no link de dados, para a aplicação da Ethernet. Então eu controlo a parte física, o acesso e o link lógico. Isso é rede Ethernet. Existem benefícios a ser aplicado quando você utiliza a rede Ethernet. Nós podemos aqui comentar alguns. Ela é uma rede simples de projetar e implantar. É uma rede fácil de entender o princípio dela. Possui componentes de baixo custo comparado a outros tipos de rede. Permite diversos protocolos dentro do mesmo padrão. Ela é uma rede padronizada por normas e essas normas elas estão em constante evolução conforme vão se desenvolvendo novas tecnologias. Ela pode ser aplicada em diversos ambientes, desde o doméstico, a gente tem uma rede dessa na nossa casa, até nas indústrias, que é o nosso objetivo da gente falar aqui. E naturalmente com componentes especiais. E principalmente ela é uma rede interoperável, quer dizer, diversos modelos de componentes dentro de uma rede com diversas aplicações, e uma rede escalar, quer dizer, eu consigo fazer ela facilmente crescer de acordo com a minha demanda. Quando a gente pensa em evolução, uma das coisas que a gente gosta de mostrar é através das mídias como que aconteceram. Muita gente conhece aí os cabos coaxiais que foram lá o início das redes Ethernet. A gente tem aí os RJ45, que é muito comum, com o cabeado, Depois a gente tem a fibra ótica também aplicada à rede Ethernet. E aí teríamos aí as redes Wi-Fi, que são as redes sem fio, também aplicada tudo dentro do mesmo padrão. Então seria a evolução aí da nossa rede.
Bom, mas o que é essa rede Ethernet aplicada na indústria, né? A rede Ethernet ela continua sendo a mesma, é a mesma Ethernet que a gente conhece lá do escritório, mas os equipamentos, né, enfim, a tecnologia ela teve que ser desenhada de tal forma a suportar algumas condições que são características do chão de fábrica. Lembrando que é muito importante entender que essa caracterização de componentes e tecnologias para chão de fábrica, ela não descaracterizou a Ethernet em si. Ela continua sendo a mesma Ethernet, é a mesma que você tem na sua casa, mas ela foi preparada para ser aplicada na indústria. Então, alguns itens aí, né? Aplicação em ambientes severos, né? O hardware, um hardware pesado, né? Para que isso seja possível. Umas temperaturas que suportem de 75 a menos 35 graus, por exemplo, algumas especificações. A proteção mecânica especial, tem um IP, né, um grau de proteção alto, né, para suportar, por exemplo, umidade, poeira, alguma coisa assim. Suportar vibrações e impactos. Alta imunidade a ruídos, né, interferências eletromagnéticas. Arranjos de alta disponibilidade, isto é, a rede tem que continuar funcionando mesmo se houver algum tipo de falha. E, por fim, naturalmente, que ela suporte os protocolos industriais, que é o foco aí do tema e a grande questão hoje de se aplicar essa na parte de controle e automação. Como que funciona uma rede baseada no padrão Ethernet, né? Ela vale em cima de um conceito que é muito conhecido aí quem é da área de redes, né? Que é o CSMA-CD. Na verdade, como que ele funciona, né? Na prática, na verdade, o sistema a informação sai de um ponto, ela é jogada em toda a rede. E essa informação, depois que ela é jogada, o sistema analisa as colisões. Em função da colisão que ocorre, né, quer dizer, aquela informação que ela foi colidida, o sistema decide se vai transmitir de novo ou não. Aqui a gente fez um resuminho simples de como que funciona. Vamos tentar entender bem fácil. Está em detalhes aqui, eu não vou ler os detalhes, é para vocês lerem, tá? Mas aqui em cima, aqui no fluxo, dá para a gente falar um pouquinho, né? Então aí teria uma estação ativa, né? A estação está ativa, então quer dizer, está livre? Não, sim, ela está livre. Então o que ela faz? Inicia a transmissão. Tem colisão? Não, então termina a transmissão. Então aqui foi o que? Um sucesso a transmissão do dado dentro da rede. Poderíamos pensar assim, a estação está ativa, né? O meio está livre? Não, então ele fica na verdade o que? Esperando. É isso que acontece, ele espera. Não, aí ela está livre? Sim, inicia a transmissão. Quando ele inicia a transmissão, há uma colisão de dados? Sim. O que ele faz? Ele interrompe a transmissão, ele faz um reforço de colisão, tá? Ele incrementa o contador, ele entende que houve uma colisão, ele faz o quê? De forma aleatória. Aleatório isso, é um algoritmo interno, o que ele faz? Em outro tempo ele retransmite. Até ele fazer o que? Ele conseguir que esse acesso livre ocorra e que naquele momento não haja a colisão. Aí ele termina a sessão. Este é o princípio de funcionamento das redes Ethernet, chamado de modelo CSMA-CD. Bom, então nós vimos então que através daquelas colisões, que a informação ela tem uma origem, ela vai para alguns destinos, né? Então, importante entender que eu tenho que gerenciar essas informações. Isso a gente chama de encaminhamento. Então, existem alguns conceitos de encaminhamento na rede que é fácil de entender. Vamos ver aqui. Então, a origem, né, da informação, ela sempre sai de um único ponto, né, que a gente chama de unicast. Unicast é um único ponto. Tá? É um único ponto que ela sai. O destino é um broadcast, é uma informação, ela está em toda a rede. A gente observa, ela sai de um ponto, ela vai para toda a rede. Normalmente esse é o modelo de comunicação que ocorre na rede. Olha aqui, o destino ele pode ser multicast, ele pode. O que é um destino multicast? Observem, são múltiplos locais, a informação é dirigida. Eu sei para onde eu vou, apesar de eu ter outros pontos, mas eu sei para onde eu vou, né? O destino pode ser unicast. Unicast. Eu saio de um ponto e já sei exatamente aonde eu vou comunicar, tá? E ele pode ser um Ncast. O destino ele decidido é quem decidir através de um roteiro
roteador, tá? Ele acha a melhor rota possível. Quem faz isso é um roteador. Bom, a pergunta é, como que isso acontece? De que forma isso ocorre? Bom, quem faz essa maestria, vamos dizer assim, de controlar aquelas colisões e saber para onde envia, são os switches. Então, os switches, na verdade, eles são os gerenciadores da rede, eles que controlam o encaminhamento, tá? Então, esse é o primeiro item e o mais importante de entender que, na verdade, o switch ele gerencia todas essas rotas. Um dos itens que ocorrem muito na rede Ethernet é quando se fala de determinismo, né? Quer dizer, quando se começou principalmente a implantar as primeiras redes, era uma grande preocupação. O que é o determinismo então? Né? Uma característica, né, de entrega e recebimento de uma mensagem baseada num tempo. Isto é, eu tenho a certeza de que a mensagem foi entregue no tempo programado. A internet baseada no CSMA e o CD que nós vimos, né, ela não permite um determinismo. Por quê? Porque ela trabalha por colisão. Então, se houver muita colisão, começa a haver um atraso na informação. Então os switches, na verdade, entram aí em ação para fazer o quê? Gerenciar esses broadcasts, isto é, quando ele joga toda a informação, ele vai tentar achar caminhos, né, programados e transformar essas origens e os seus destinos em multicast ou unicast. E a internet para controle, né, como nós vamos ver aqui para a indústria, que ela é determinística, ela utiliza a característica de controle de sincronismo. Onde ela está? Está dentro de um protocolo, é uma camada que ela foi desenvolvida dentro de um protocolo industrial, né? Só que com um detalhe muito importante, Ethernet é Ethernet, ela não pode ser alterada, então ela não foi alterada, continua sendo Ethernet, é o padrão, mas aí eu tenho protocolos especiais, como por exemplo o Profinet e o Ethernet/IP. Aqui nós temos uma arquitetura exemplo para demonstrar assim, como eu posso aplicar alguns componentes de uma rede Ethernet e entender como que ele está aqui. Então, para a gente entender, é um conceitinho básico, né? Então eu tenho um anel, olha, se observar aqui o vermelho, é um anel de rede de fibra ótica, né? Rede Ethernet. Eu tenho aqui os switches de Layer 2, nós vamos ver o que significa isso, eles são gerenciáveis, né? Olha, esse switch aqui que está fechando o anel aqui em cima, ele é um Layer 3, é um roteador. Eu tenho um faro aqui, na verdade eles fazem o que? Eles controlam a segurança do acesso de rede, tá? E tem alguns conversores e gateways que nós vamos ver o que significa. Então esse é o conceitinho básico de uma arquitetura de uma rede Ethernet para aplicação na indústria. Observem que há os PLCs e uma série de dispositivos aí de controle e automação. Bom, para a gente entender aí entender algumas aplicações e como que é formado os componentes dessa rede, entender a camada OSI, que define 7 camadas principais de um sistema de rede. Então a Ethernet é um sistema de rede, então ela está dentro da camada OSI, e nós vamos ver então que nós vamos estudar 4 camadas. Há diversas camadas, né? Então ela define a camada física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Nós vamos focar aqui nessas principais aqui, principalmente a Layer 2, né? A 3 e a 4. Vamos ver então como que isso daqui funciona. Isto é, como a depender do que eu necessito da rede, eu especifico um tipo de comutador de rede, isto é, o seu switch. Bom, primeiro vamos entender então o que são switches, né? A gente vê bastante, conhece e tal, mas exatamente o que são os switches, né? Na verdade são chaves de rede. O objetivo dele é direcionar dados, né? Ele que comanda os dados da rede, como nós vimos lá o princípio de funcionamento do encaminhamento. Eles podem ser gerenciáveis ou não. Os não gerenciáveis, eles têm uma função básica, né? Que ele faz o quê? Ele faz o direcionamento daqueles dados, como nós vimos, né? Ele controla, né, esses broadcasts de rede e principalmente traz tratamento de erros. Quando a gente fala de erros, existem diversos tipos. Um deles é aquela questão da colisão que nós vimos, que num sistema de automação de rede, se há muita colisão, começa a haver erro, você pode travar a rede. Então o switch ele tem essa função. Os gerenciáveis, ele faz a mesma coisa que o não gerenciável, né? As funções básicas, e ele tem funções avançadas. Uma delas, por exemplo, é fazer controle de VLAN, que nós vamos ver que as VLANs, na verdade, são redes virtuais. Tá?
Tá? E isso tem grandes vantagens no modelo de projeto de redes para ganho de performance, etc. Vamos ver com um pouco mais de detalhe. Apenas coloquei aqui para entender que os hubs, né, antigamente existiam os hubs, né, os concentradores, eles já estão em desuso, né, eles não são capazes de fazer direcionamento de dados como nós vimos lá atrás. Tá? As exigências de redes hoje já são muito maiores do que era no passado. Quais as funções do switch, então? Né? Então, o que os switches fazem? Tá? Bom, basicamente, um switch automatiza a rede. Né? Esse é o objetivo dele, está lá. Ele define a localização física da porta do segmento, ele faz localização lógica da rede e das subredes, ele prioriza mensagens na rede, ele identifica o tipo de mensagem, ele sabe que tipo é, ele gerencia a qualidade através do QoS, né, que é o sistema de gerenciamento de qualidade de mensagem, ele trata erros e falhas, como nós vimos, né, e ele gerencia tempos e sincronismos de rede. Então ele é o nosso controlador de fato dos dados que estão nessa rede. Bom, alguns tipos então, vamos ver aí o conhecido switch Layer 2, né? O que ele faz? Então, ele trabalha com endereçamento MAC, o endereçamento MAC é um endereço físico que está dentro do equipamento, cada porta, cada dispositivo tem um endereço MAC, ele trabalha nesse nível, ele possui gerenciamento de VLAN dentro da rede, né? Você consegue fazer um gerenciamento, naturalmente desde que ele seja gerenciável. Ele gerencia pacotes de erros, mas ele não bloqueia o broadcast. Tá? Ele até entende o que está acontecendo, mas ele não faz esses bloqueios. Ele apenas trata esses erros de rede. Eles podem possuir funções avançadas para protocolos industriais, como por exemplo os RTs e IRTs, né, que é o Real Time, Isócrono Real Times, para a Profinet, e do Ethernet/IP fazer o controle de GMP. Né. Lembrando que isso aqui são apenas características de alguns tipos de protocolo, mas para vocês entenderem que cada aplicação, a depender do tipo de solução que eu necessito, ele tem que ter algumas características adicionais. Bom, temos aqui então o switch Layer 3, que na verdade é também conhecido como um roteador de rede. Tá? Ele faz todas as funções do Layer 2, além disso ele pode, o que ele faz? Ele consegue gerenciar endereços lógicos, olha que é diferente do Layer 2 que só faz a parte física do endereço, esse daqui já faz o endereço lógico, o IP por exemplo. Ele faz intercomunicações entre VLANs, então eu crio diversas VLANs e eu consigo gerenciar a forma com que eu troco esses dados entre elas, eu consigo inclusive criar regras para isso. Eu gerencio uma banda de comunicação, eu gerencio a latência de rede, enfim, são funções bastante avançadas. Né? Gerencio múltiplos serviços, libero acesso, faz função de segurança, inclusive, enfim, ele já trabalha na camada no nível 3, né, como nós vimos então. E eu tenho aí o nível 4, né, com o switch do Layer 4, ele é relativamente novo, em aplicações, ele possui todas as funções do L2 e L3, só que ele tem algumas funções adicionais, ele tem uma capacidade já de distinguir serviços lá na camada de serviço, aqui por exemplo um HTTP, um FTP, mas enfim, serviços ele consegue distinguir que já tem na rede, ele entende isso, né? Ele já toma decisões baseadas no UTP, né? que é o protocolo do datagrama do usuário, né? Quer dizer, o que é para vocês entenderem daqui? É um sistema que já se torna inteligente, ele toma decisão de caminhos e rotas e ações que ele vai fazer baseado em algum tipo de serviço que necessita a rede. Ele gerencia o tráfego, né, baseado no sistema de qualidade de serviço da própria rede. Ele toma decisões então de rota, baseado em erros, de latência, demanda. Observa, ele realmente de fato coloca inteligência na rede. E mais importante, por um conceito que ele é já da TI, mas que vem se falando em automação, não é o objetivo do nosso escopo de descrever tudo isso, mas ele é a base das chamadas redes SDN, que são redes baseadas em software, são redes inteligentes, ok? Então vamos ver o que é uma VLAN, né? A gente fala às vezes bastante de VLAN, ela é muito importante na automação industrial. Na verdade, o que é uma VLAN? Uma VLAN é uma rede
lógica. Eu posso ter diversas redes lógicas criadas nos switches. Posso criar redes. Eu tenho alguns objetivos de criar essas VLANs, né? Separar redes, né? Para gerenciá-las de forma individual. Eu faço um controle de broadcast na rede, né? Quer dizer, eu gerencio aonde eu tenho mais erros na rede. Eu posso priorizar tráfego de dados, informação e controle. E eu elevo a segurança de acesso. Um exemplo para vocês, tá? Vamos imaginar na automação, aonde eu tenho que usar uma via de Ethernet. E nessa via é um único cabo e eu tenho que gerenciar, por exemplo, câmeras IP de dados, de informações, né, de imagens, e eu tenho que gerenciar remotas de controle. Eu vou colocar lá todas fisicamente, mas eu vou criar VLANs diferentes, porque a prioridade do CFTV é menor do que a informação que vai trafegar pela remota. Então esse é o princípio básico aí da criação de redes virtuais, das VLANs. Bom, temos os firewalls, né? Isso é um assunto extenso, ele entra em cibersegurança, mas é importante vocês entenderem pelo menos a ideia, qual o objetivo dele, né? São dispositivos de hardware e software que o objetivo deles é proteger o acesso. Acesso não autorizado, é uma rede que ela é uma rede extensa, né? Alguém pode entrar sem autorização e fazer pegar informações e até mesmo parar um sistema, né? Então o objetivo dele é proteger a rede. O que ele faz? Ele gerencia permissões de acesso e a origem e destino de dados, né? Então, quer dizer, realmente se são aqueles dados são permitidos ou não a serem trafegados. E ele permite criptografia de dados para interconexão de serviços entre dispositivos, né? Realmente só vai acontecer realmente a troca de informação se realmente for autorizado e se estiver dentro da sua criptografia. O que é um protocolo? Então vamos começar a entrar um pouquinho em protocolos aqui, que agora nós entendemos a rede Ethernet, o que vai trafegar por ela, né? Então vamos lá. Um protocolo, na verdade, são regras, né? Que controlam a troca de informação de uma rede. Isso é um conceito básico, né? O que ele caracteriza? A sintaxe, a semântica e a sincronização do dado na rede, tá? Então é um projeto de informação que está lá dentro. Então o protocolo deve ser igual, inclusive em sua versão dentro de uma rede. Tem que ter uma mesma linguagem, né, para eles se conversarem, para eles se entenderem. Imagine como fosse um idioma. Todos têm que falar o mesmo idioma, senão os sistemas não se entendem. Bom, vamos ver alguns tipos de protocolos que são inclusive aplicados. Eu tentei mostrar aqui alguns aplicados na indústria, na internet industrial. Lembrando que nosso objetivo em nenhum momento aqui é falar de todos os protocolos, falar com detalhes de protocolos, não dá, a apresentação ficaria muito extensa. O objetivo na verdade é dar um overview de Ethernet e muito menos formar opinião sobre algum deles, tá? Então assim, fica aí algumas dicas para vocês pesquisarem e conhecer, mas esses daqui podem ter certeza que são bastante aplicados aí no nosso meio industrial, tá? O primeiro deles é o TCP/IP, muito conhecido, né? Na verdade é um conjunto de protocolos que já vem lá desde a origem da rede Ethernet, tá? Eu tentei colocar um modelo de explicação aqui que tem as pilhas, né, os stacks de informação, né, para entender que fica tudo naquela camada, né, a camada Ethernet e os serviços que tem dentro desses protocolos, né. Então o TCP, né, o protocolo de controle e transmissão, e o IP, né, que é o endereço, né, da interconexão. Esse protocolo ele está dentro da automação industrial, ele é muito utilizado, ele faz parte do sistema de controle nosso numa rede de informação na planta. Tem algumas vantagens, padronização, ele é interconectividade, faz roteamento, ele é robusto, né, ele pode ter serviço de internet, enfim, bastante conhecido. Nós teríamos aqui o Modbus TCP. Na verdade ele não é nenhuma novidade, né? Ele é o próprio protocolo de comunicação que a gente conhece como Modbus, né? Nos padrões 232.485, RS-232.485, só que ele está encapsulado. A ideia é essa, encapsular ele em que? TCP. Então para quê? Para que você trabalhar em internet. Trabalha naquele modelo CSMA, né? Um modelo cliente-servidor. Então se observar aqui, olha que interessante aqui, só para entender. 232.485 está aqui, ele já vai direto para a camada de aplicação, lá no modelo OSI. Ó. Aqui não, olha, ele encapsula, então ele passa pelo Ethernet, passa pelos modelos, né, tá? Passa o IP, TCP, cria o mapa de mensagem e joga lá na camada de aplicação.
Tá? Qual é as vantagens dele? Ele é consolidado, né? Um protocolo bastante conhecido, simples de configurar, tem um frame simplificado e é fácil fazer conversão de padrões, muito utilizado na indústria. Bom, nós temos aí o Profinet, bastante crescimento aí no mercado, são protocolo que já assim ele já está em evidência, né? É uma rede baseada num padrão de internet industrial, né? Baseado, normatizado pela 6158, 100% compatível com a Ethernet, né? E adotado pela API, Profibus e Profinet Internacional, né? Então, tem aqui os conceitos, né, dele poder ser aplicado aqui, né, no IP, né? Então ele tem alguns serviços aqui, dados padrões, né? Pode ter o RT ou IRT, né, que é os sistemas para sincronismo baseado em tempo. Tem algumas vantagens no protocolo aberto. É um protocolo de manutenção inteligente, alta disponibilidade e segurança e trabalha em tempo real e sincronismo. Do mesmo modo, o Ethernet IP também é um protocolo bastante conhecido, bastante aplicado na indústria, né? Baseado num protocolo industrial que combina a função que a gente chamada de SIP, né? Ele é gerido pela UDVA, tá? É uma organização que controla que gerencia esse padrão. A função de SIP, na verdade, trabalha por um conceito que é o IGMP, né? O que ele faz, na verdade, é muito interessante. Ele gerencia todas aquelas informações que nós vimos lá atrás, quer dizer, quando ele vai jogar essas informações na rede, ele gerencia para onde exatamente você quer disponibilizar isso. Isso é o chamado de controle de multicast. Então ele é uma camada que ele realmente faz essa gestão. E com isso eu tenho assim ganhos de performance, de alta eficiência da rede, né? Tem algumas vantagens, né? Ele oferece múltiplos serviços de TIA, gerencia a rede na TA, né, como se fosse uma própria TI, mas está na automação. Tem um diagnóstico avançado, faz sincronismo e segurança também, tá? Então fica aí o stack aqui para vocês conhecerem um pouquinho também a camada de SIP aqui que está começando aqui na física, né, que é a nossa Ethernet, e essa aqui é a camada de SIP que eu comentei com vocês. Eu coloquei para vocês aqui o padrão de comunicação IEC 6850, que vem se crescendo muito, que na verdade o que ele é? Ele é um padrão para sistemas elétricos, né, de automação. Se cresce bastante, hoje normalmente projetos novos a gente já parte de um projeto que ele já vem nesse formato de comunicação em sistemas elétricos, está dentro da automação. O interessante observar é que esse padrão ele trabalha com algumas mensagens, o MMS, o GUS e o SMV, dentro desse modelo abstrato, né, de informações da rede. O detalhe, o porquê que eu estou mostrando aqui, porque na verdade esses conjuntos de protocolos, né, na verdade eles trabalham dentro do TCP/IP, isto é, eu trabalho na internet. Então, por exemplo, eu vou colocar um relé, né, de proteção numa casa de força, posso trabalhar nesse padrão e a rede já é uma rede Ethernet. Daí a importância de entender que, na verdade, isso daí é a própria evolução da automação de sistemas elétricos dentro da nossa Ethernet industrial que nós estamos falando. O que ocorre muitas das vezes é que às vezes eu preciso de trabalhar em cima de uma arquitetura chamada de multiprotocolo. Essas arquiteturas, na verdade, o que elas são? Elas têm diversos protocolos nela, como, por exemplo, imaginar que você tem um CCM, esse CCM, centro de motores, né, ele é em Ethernet IP, e o seu I/O controller lá, o seu PLC, ele vai controlar em Profinet. Agora, o que eu faço? Quer dizer, aí você tem que colocar um gateway, né, que é um conversor de rede, né, ele vai converter o protocolo, e você vai mapear isso lá no seu centro de controle e vai trocar dados entre eles, né? E isso na verdade é um conversor, observem aqui, ele é um conversor físico, né? Mas dentro dele ele na verdade vai montar tabelas de dados onde elas vão ser entendíveis, né? Mesmo que sejam em protocolos diferentes. Uma outra questão que é levantada na internet é que se eu consigo então usar ela para protocolos industriais na
em segurança, em safety. Sim, podemos aplicar, existe já isso consolidado, definido. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, o Profinet, ele já trabalha com o perfil ProfSafe, isto é, eu já consigo trabalhar com uma rede Ethernet com informação, controle e segurança de máquinas. Por exemplo, para atender SIS, né, Sistemas Instrumentados de Segurança, por exemplo, tá? E NR12, segurança de máquinas. Bom, vou dar algumas dicas para vocês de boas práticas de rede. É um assunto extenso, lembrando que não dá para falar aqui, senão realmente a apresentação ela fica muito grande. Mas, por exemplo, o cabeamento estruturado e certificação de redes fazem parte de todo esse contexto de Ethernet. E a ideia aqui é só mostrar alguns itens importantes para vocês não esquecerem, tá? De algumas dicas de boas práticas. Entender as necessidades operacionais de sua planta, né? Quer dizer, lá no centro de operação, como que funciona o trabalho? Isso é importante para você fazer o projeto de rede. Defina o protocolo, né, o industrial, né, que melhor atenda às suas necessidades. Todos têm suas vantagens, né? Entenda como que ele funciona no nível de operação e manutenção. Viabilize um projeto baseado no custo total de propriedade. Entenda a manutenção e aquisição do hard software durante um período de tempo. Isso é muito importante entender. O tempo é muito importante na definição. Contrate uma empresa especializada, né, uma solução técnica, discute junto a cenários de tecnologia e viabilidades. Não façam por impulso. Contrate com empresas que tenham profissionais que tenham experiência, uma expertise nessa área. Projete e implante infraestruturas de rede que suportem as convergências da indústria 4.0. Isso é importante. Nem se fala indústria 4.0, isso não é moda, isso é uma realidade, que é a interconexão de todos os dispositivos e equipamentos dentro da planta, numa grande rede, né? E que entenda como que isso vai gerar valor para o seu negócio. A gente pode aqui falar de algumas tendências muito interessante, quer dizer, a primeira coisa é entender que rede Ethernet veio para ficar, ela está em franco crescimento, apesar de ainda haver muito sistema legado de outros padrões, né, mas ela vai crescer, ela é uma tendência global, tá, dada a sua simplicidade, robustez e baixo custo da rede. Um outro item importante é conhecer sobre as infraestruturas. A infraestrutura de rede Ethernet também ela vai mudar bastante. Uma das diretrizes que apontam é a utilização de SDNs mesmo, são as redes definidas por software. São chamadas de redes inteligentes. Essas redes, elas cada vez terão menos manutenção e elas são capazes de tomar decisões de rota, de controle, de gerenciamento, enfim. Fiquem atentos, vale a pena uma pesquisa muito interessante e logo nós vamos estar falando isso aí em automação. A convergência, né, da TI e da TA, né, da tecnologia da informação e da tecnologia da automação, ela já é uma realidade, mas a gente ainda sabe que não está totalmente amadurecido. A questão da segurança e a geração de valor ainda é uma abstração para se tomada de decisões, ainda não se conseguiu consolidar muito bem isso. Isso vem evoluindo, né? Somando a tudo isso, agora nós também temos a questão do IoT, né, que é a Internet Industrial das Coisas também, mais uma vez. É mais um conjunto de dados que vão ser colocados dentro dessa rede. A tendência é que isso vai evoluir e a necessidade então dessas redes, naturalmente, terão que ser cada vez mais estruturadas e preparadas para receber todo esse tráfego de informação. Bom, a gente conclui então, né, que essas redes Ethernet, né, permite toda essa convergência, né, simplicidade, rapidez, alta capacidade, né, alta velocidade. A ideia é que a ponta final é que ela ajude a tomada de decisões. Esse é o grande objetivo e esse é o grande valor da rede, né, que elas estejam cada vez mais rápidas, né, do processo, da manutenção, da segurança funcional da planta. Esse é o grande objetivo. Então tá aí. O tema internet industrial é um pouco complexo você desenvolver um trabalho para ser apresentado de uma forma simples. A ideia não é ser simplista aqui, mas ser simples, direto, com alguns termos práticos para vocês e ter uma visão geral. É um trabalho que eu tentei fazer delimitado num tempo pequeno, gerei um material que vocês podem baixar e ali
vocês comecem a puxar e fazer as pesquisas de vocês, tá? Eu de fato espero aí ter podido contribuir com uma visão geral. É muito difícil encontrar um material onde você consegue juntar todas essas peças de uma forma simples de ter uma visão. Eu fico à disposição de vocês, tem aqui o meu e-mail, a qualquer momento vocês podem enviar. Um prazer aí, mais uma vez, poder contribuir. Boa sorte, muito obrigado e até a próxima.